Olá, vamos dar sequência, vamos fazer o seguinte, começar a criação do nosso layout. Quem não quer criar o layout, já tem um layout pronto, quer aprender só a diagramar e montar ele no Dreamweaver, pode pular para as aulas aí de montagem. Quem quiser esse layout pronto, pede no e-mail, vou deixar o e-mail no comentário para vocês pegarem aí os arquivos do curso. E também, quem quiser montar também vai precisar de pegar algumas imagens, algumas coisinhas que eu vou estar utilizando nele. Então vou deixar o e-mail para vocês pegarem. Quem nunca viu o Fireworks, eu vou usar o Fireworks. Você pode usar outro programa como o Corel, se quiser, o Photoshop, o que tiver mais facilidade para fazer o seu layout. Quem não sabe usar Fireworks, quer aprender, tem um canal que eu já expliquei na aula passada do Marcos Leite, que ensina aí, né, usar todos os recursos e ferramentas aí do Fireworks. Então vamos lá. Vamos iniciar. A primeira coisa que eu vou fazer é criar esse fundo do site, né? O fundo dele aqui, o background dele, é um gradiente cinza com branco, e aqui alguns objetos nós vamos fazer com a ferramenta caneta, né? Não vou perder tempo até deixar ele desse jeitinho, certinho, igual está aqui não, porque aqui tem um desfoque, tem um efeitozinho aí, né, de ruído, a gente vai colocando ali, e quem quiser fazer diferente também pode fazer. Aquilo ali é um novo arquivo, né? O tamanho dele é 1000 por 650, o nosso site vai ser nesse padrão, Ctrl 0 para ele ajustar o zoom certinho aqui. Vou fazer o seguinte então, vou criar um retângulo de fundo, esse retângulo vai receber aqui um gradiente linear partindo de branco para um tom de cinza claro. Beleza. Só que seria aqui o inverso. Para inverter ele é só clicar aqui, ó, cinza em cima e branco embaixo. Então cliquei ali, ele inverteu ele. Como que eu faço ele ficar no tamanho do fundo? Coloco aqui embaixo, ó, 1000. Tem outro jeito ali também na paleta de alinhamento. Faz do jeito que vocês preferirem. 650, 0 e 0, ele já fica certinho ali. Ponto eixo 0 e 0 é aqui em cima. Então ele fica certinho na proporção do palco. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar meu gradiente e vou posicionar ele no centro. Só dá para ver essa alça de controle se você tiver com a ferramenta de seleção aqui, ó, que é a que eu tava. Então é mais ou menos isso aqui, né? Inclusive esse gradiente, isso é branco, ele chega mais ou menos só até aqui assim, ó. É mais ou menos isso lá. Vou fazer o seguinte, vou vir aqui na minha paleta de camadas e vou bloquear o meu background. Não preciso de mexer com ele por enquanto não. Vou pegar a ferramenta de caneta, vou fazer o seguinte, eu poderia não, vou até vou colocar uns efeitozinhos nele aqui, ó, de fundo. Um efeito de desfoque, por exemplo, um efeitozinho de ruído. Antes disso, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, em modificar, vou mandar nivelar a seleção. O que é isso? Ele converte ele em um bitmap. Agora eu transformei meu background em uma imagem. Vou vir aqui, não preciso de fazer isso, poderia aplicar os filtros sem fazer isso aí também, mas eu vou deixar ele por enquanto como imagem. A gente vai ver depois a vantagem da imagem ali, dá para usar máscara nela e tal. Vou aplicar aqui então ruído, adicionar ruído. 4 está muito intenso, vou deixar um só. Dá ok, ele fica meio chapiscadinho, e aqui eu vou aplicar um desfoque, pode ser um desfoque de movimento. Aqui tem como eu escolher o ângulo, de acordo com o ângulo aí ele vai deixando lá, uma bordazinha, né, um contornozinho em volta ali. Deixa eu deixar ele sem ângulo, ou melhor, então vou aplicar um outro desfoque, que eu não quero que ele faça aquilo não, que vai ser um gaussiano. Que ele não pega a angulação, não deixa aquele relevo em volta ali. Pronto, vou deixar ele mais ou menos nessa proporção aqui, ó. Repara que o tom de cinza ele ficou um pouco mais suave, então as cores ali se encontrou de uma forma mais suave. Vou pegar então a caneta e vou criar aqui em cima um objeto com ela. Ela é mais prática mesmo para conseguir usar essa ferramenta. É bem chatinha aí a caneta. Seria mais ou menos um objeto em curvas assim que nós temos lá em cima. Ó, apanhando para a caneta. Vamos supor que fosse isso, né? Deixa eu fechar ela aqui. Se você quiser controlar os pontos após ter feito, você pega essa ferramenta, né, de subseleção, clica no ponto, ó, você controla a curvatura deles. Então dá pra gente trabalhar aí com a curvatura, né, dos pontos após ter criado. Beleza, feito isso, eu criei um objeto com ele, vou vir aqui aplicar um gradiente também, do mesmo jeito que eu apliquei o outro. Cinza clarinho, que vai ser branco mesmo, e aqui cinza claro. Que é mais ou menos o que temos lá. Depois que eu apliquei esse gradiente nele, eu vou fazer o seguinte aqui. Vou aplicar mesmos filtros que eu utilizei. Ruído. Agora um pouco maior a proporção.
4 também foi demais. 3 tá bom. E vou dar uma desfocada nele também. Beleza. O que eu vou criar com ele aqui? Ele ficou, deixa eu ver, ele tá até com essa tonalidade de vermelho, porque tem um contorno horroroso nele. Retirem os contornos aí dos objetos. Só clicar aqui nessa paletinha, clicar em botão transparente, some o contorno dele. Deixa eu ver se eu fiz isso com o do fundo. Deixei esse contorno no objeto de fundo aqui também. Depois eu resolvo esse contorno aí. O que eu quero fazer aqui? Criei meu objeto de topo. Eu vou duplicar ele, nem vou posicionar ele de uma outra forma. Então nós podemos mandar, né, transformar ele aqui em imagem também, nivelar a seleção dele. Vou segurar o Alt, clicar para baixo para duplicar ele. Vou trocar a posição, modificar, transformar, inverter verticalmente, ele vira de cabeça para baixo aqui, ó. E vou encaixar mais ou menos os dois aqui, ó. Não vai ficar muito igualzinho lá não, porque tá bem diferente. Ele não fiz ele no tamanhozinho certinho não, mas vocês podem fazer aí no tamanho correto. O que eu vou fazer aqui? Deixa eu excluir um pedacinho dele aqui, ó. Pegar a ferramenta de seleção. Deixa eu fazer uma seleção nessa parte aqui de baixo que não ficou boa. Pronto, delete. Ctrl D para sair com a seleção ali do objeto. Vou juntar esses dois aqui, ó. Dar um Ctrl G. E se quiser podem controlar um pouquinho mais a opacidade, tirar mais o desfoque dele. Deixa eu desfazer aqui novamente. Eu dupliquei o fundo sem querer. Uma coisa que é muito importante fazer é o seguinte, é vocês travarem a camada que não está mexendo, igual eu não estou mexendo com o fundo e tô com ela aqui, ó, sem bloquear, sem travar. Então trava ela. Quando eu dupliquei esses dois, ele duplicou também, né, ali o fundo junto. Então tem que tomar esse cuidado aí. Se quiser tirar mais a opacidade aqui, trabalhar com mais filtros aí, podem trabalhar. Eu vou aumentar um tiquinho o tamanho dele para mexer com o tamanho, Ctrl T. Ficou muito pequenininho ali. Então vai ser mais ou menos de início, né, o nosso background, isso aí. Deixa eu excluir esse pedacinho aqui de baixo. Deixa esse ali estranho desse jeito mesmo. Então beleza, na próxima aula a gente vai continuar montando aí, né, o nosso layout. Não ficou muito igualzinho essa parte do topo não, mas aí vocês personalizem aí e mexam da forma que quiser.